E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react. Dessa vez lá do Psicologia dos Animes. Então vai ser hoje a análise psicológica do Obito Uchiha de Naruto Shippuden, né? No caso. Então, Obito Uchiha e o transtorno dissociativo de identidade. Interessante, nunca liguei o personagem a esse transtorno, né? Então, eu nunca liguei o personagem a esse tipo de transtorno quando eu li e assisti a obra. Então vamos ver. Lembrando que o link do vídeo original tá aí na descrição, assim como as redes sociais, o canal na roxinha, blá blá blá. Dá uma conferida lá, beleza? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Duas faces da mesma moeda. O que faz o Tio Obito ser um dos personagens com mais personalidade dos animes. Afinal, ele tem o transtorno dissociativo de identidade. E como a psicologia pode explicar essa quantidade de personalidades que ele tem? Aqui é o Rafael, eu tenho formação em psicologia. Esse canal tem o objetivo de contextualizar a história dos mangás dos animes com a psicologia. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar esse personagem com mais máscaras sociais do anime. O Tio Obito, a gente tá engasgando aqui. Vou botar 720. Pronto. sempre precisa analisar toda a história de uma pessoa, histórico de vida, o ambiente na qual ela vive. E olha só como o Tio Obito era na infância. Ele é uma pessoa que ajudava muitas pessoas idosas. Ele sabia o nome de todos os idosos de Konoha. Ou seja, ele é uma pessoa bastante amável. Ele perdeu os pais muito cedo, era criado com a avó. Aí você pode ver aqui o vídeo do Kakashi, que eu falo um pouco sobre essa questão de como é difícil viver Já sem reagimos a pais, esse vídeo aqui como no canal, hein? isso Depois afeta confere na lá. personalidade da pessoa. E essa ausência dos pais na vida do Obito trouxe uma consequência bem específica para ele. A questão da autoestima. Então o Obito ali é alguém que não é muito reconhecido e ele sente isso e ele quer se tornar Hokage. Muito parecido com a história do Naruto, inclusive. Realmente. Bom, o que acontece? Existe um efeito chamado efeito Pigmaleão. Realmente. O que seria isso? O efeito Pigmaleão. Pigmaleão foi destacado por dois grandes psicólogos norte-americanos, Robert Rosenthal e Lenore Jacobson. O que acontece? Eles realizaram um estudo sobre a perspectiva dos professores, os desempenhos dos alunos. Ou seja, segundo esses autores, professores que tendem a ter uma expectativa maior dos alunos e estimulam isso, fazem com que eles tenham melhores resultados. E isso inversamente, ou seja, o professor que tem uma expectativa negativa do aluno, a tendência é acontecer ao contrário. O aluno ir negativamente, causar um impacto negativo no aluno. O Obito não foi criado com os pais, foi criado com a avó. Ele não teve essa perspectiva dos pais. E sim, a perspectiva dos pais, nesse efeito Pigmaleão, também tem uma grande importância. E aí, somado tudo isso, ele tinha um amor pela Rin que não era correspondido, o que piorava ainda mais a sua autoestima. Quando ele entra ali pro time do Minato, Kakashi, Rin e Obito, aquela rivalidade com o Kakashi faz com que ele se esforce mais. O Obito se atrasava muito. Ele sempre dizia que era por causa que estava ajudando as pessoas idosas. E é verdade. Essa competitividade sadia entre os dois fez ele crescer bastante. Ou seja, se a gente analisa essa primeira personalidade do Obito, a gente percebe que ele poderia ser um personagem ainda mais completo emocionalmente que o Naruto. Ele tem muitos ideais do Naruto, mas o Obito tem uma sensibilidade, uma amabilidade que a gente não vê no Naruto. Se nenhuma daquelas situações traumáticas tivessem acontecido, provavelmente o Obito seria um ótimo Hokage, até melhor que o Naruto. Mas aí entra a grande situação. Aquele episódio traumático em que ele quase morre, aquela toda história, né, que ele entrega o olho pro Kakashi, ele desiste da vida dele, e aí o Uchiha Madara vai lá, encontra ele e propõe um novo significado de vida pro Obito. O Madara manipulou o Obito, aproveitou a pouca idade que o Obito tinha e usou uma manipulação negativa. Lembrando que existe manipulação negativa e manipulação positiva. Aquela manipulação ou persuasão que o objetivo é fazer com que outra pessoa melhore, que ela tenha resultados positivos, que ela consiga quebrar o medo. Então essa manipulação positiva tem ali um intuito de ajudar a pessoa. Não é o caso do Madara. O Madara fez com o objetivo próprio apenas. Aquilo era apenas para ajudar a si próprio. Ele manipulou bem o Obito. Então ali ele usa todos os traços. Uso de autoridade, ou seja, ele fala que é o Uchiha Madara. O grande ninja temido por todos. Então ele isola o Obito. O Obito ele fica sem outras perspectivas. Isso também é uma das características do manipulador. Ele vai isolar a vítima para que a vítima não tenha outras vertentes, não tenha outras opiniões, não tenha outras perspectivas. Ele coloca ele num estado de vulnerabilidade. O Obito queria voltar para a Vila da Folha, mas o Uchiha Madara falou: não, você não tem como ir, como está o seu corpo. E outro, ele se aproveitou da emoção do Obito. É só metade. Quando temos um evento de emoção, tanto negativo quanto positivo, a gente tem um efeito refratário. O que seria isso? Quando estamos em situações de euforia ou tristeza, tendemos a ser mais manipuláveis. Por isso é importante a gente não tomar decisões enquanto a gente estiver muito alegre ou muito triste, ou muito com raiva. Geralmente a gente vai fazer coisas do quais a gente vai se arrepender. Não vá ao mercado quando estiver com fome, porque você vai gastar mais. Dica.
Agora, observando todo esse contexto, tinha como o Obito não ter sido manipulado? Agora, de novo, volta o efeito Pigmalion, só agora o Madara usando no Obito. O Madara coloca expectativas sobre ele, coloca o Obito como alguém muito importante naquele momento. Isso cria uma expectativa na formação de personalidade do Obito, e isso é primordial para a mudança de personalidade dele. E o que vemos no decorrer do anime é o Obito manipulador, graças muito à influência do Madara. Ele aborda pessoas em situações vulneráveis, como o Sasuke. Ele faz com que todo mundo da Akatsuki pense que o objetivo final da Akatsuki, ou seja, cada um ali acha que o seu objetivo maior vai ser preenchido com a Akatsuki. Olha, isso é um grande sinal de manipulação. A gente pega o exemplo do The Boys, pra quem assistiu, o personagem Capitão Pátria, ele usa muito esse termo, né? Ele vai salvar alguém, tá lá todo o exército, ele fala, não, vocês são os verdadeiros heróis. Ou seja, ele coloca os outros como importantes. Isso é um clássico sinal de manipulação. Ele faz com que todos pensem que estão no controle, mas na verdade quem está no controle é ele. E só ele precisa saber disso. Todos podem achar que estão no controle. Olha só, agora vamos lá. Lembrando que a Akatsuki é composta por criminosos, pessoas que cometeram crimes gravíssimos, e o Obito consegue manipular todos eles. Agora pensa, estamos falando do mesmo personagem, aquele que ajudava idosos, que era amável, que chorava por qualquer coisa, e agora virou uma pessoa fria e manipuladora. É a mesma pessoa? Múltiplas personalidades. Com certeza você já ouviu esse termo. Que nada mais é do que o transtorno dissociativo de identidade. E se trata de um transtorno grave, onde a pessoa tem duas ou mais tipos de personalidade. Ou seja, a pessoa tem duas personalidades totalmente distintas. Ou seja, em uma delas ela pode ser extremamente bonzinha, amável, ter outra que ela é bastante sádica, assassina. Geralmente, pessoas que têm esse transtorno psiquiátrico teve algum tipo de trauma emocional grave na infância. Personagem que vem na minha cabeça. Que exige a ajuda do profissional. Tem também uma confusão entre transtorno dissociativo de identidade e bipolaridade, que são coisas diferentes, tá? Bipolaridade se assemelha mais com mudanças bruscas de humor. Então, assim, é um transtorno bastante complexo. Então, o Obito, amável, frio, manipulador. E tem outro tipo de Obito também, o Tobi. O Tobi nada mais é que a versão do Obito mais bobo, carismático, infantil, ingênuo, né? e teoricamente fraco de poderes. O que caracteriza mais como um personagem e uma máscara social, né? Máscaras sociais são o que a gente usa no dia a dia, todos nós fazemos isso. Você na escola é uma coisa, você no trabalho é outra. Nosso tom de voz, a roupa que vestimos, tudo muda de acordo com o ambiente. Ou seja, é normal você ter uma máscara social para cada situação, normal. E eu acho que o Tobi se encaixa mais nisso, personagem dele mesmo. Agora o grande ponto, o Obito pode ser considerado alguém com transtorno dissociativo de identidade? Não, por algumas razões. Primeiro, a memória dele sobre os acontecimentos não é assimétrica, ou seja, ele muda bastante de personalidade, vira praticamente outra pessoa, mas ele lembra dessa pessoa que ele era. Ele lembra da infância dele, ele lembra dos amigos dele. E isso fica evidente em muitos momentos do Naruto. O Obito ter mudado tanto de personalidade tem muito mais a ver com aquilo que eu falei, da questão dos traumas dele da infância, mas também com a questão da maldição do ódio do clã Uchiha. Inclusive, outro artifício que o Madara utilizou para manipular o Obito, a maldição do ódio também poderia ser chamada de ambivalência afetiva, que é proposto por Freud também. É um sentimento ali que começa na infância. Quando a criança quer algo e aquele desejo é atendido, ela se sente muito feliz. Quando não é atendida, ela se sente muito triste. Ou seja, para ela estar feliz ou triste, é uma linha muito tênue. E com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a ter frustrações, e essa linha cada vez fica menos tênue. Então, quando isso acontece muito quando você é adulto, pode estar ligado muito a uma falta de amadurecimento emocional. Então, será que os Uchihas não têm esse amadurecimento emocional? Curioso que os Uchihas são instáveis, mas o Itachi não tem muito essa característica. Inclusive, você pode estar vendo o vídeo do Itachi aqui, ó. E aí o Tobirama, nós também já reagimos aqui no canal, depois confere. O Sharingan reflete o olhar do sentimento, né? Então o clã Uchiha é muito ligado ao amor, à amizade. E quando alguém tirava isso deles, fazia com que eles do clã fossem inundados pelo ódio. E consequentemente ativarem o Sharingan. Eles passam esse ódio para algo. No caso, o Obito passou esse ódio para o mundo. Então o Obito não tem esse transtorno dissociativo de identidade. O que aconteceu com ele foi um processo bem pesado de construção da personalidade, que o afetou bastante, mas que no final pessoas próximas a ele acabaram fazendo com que o eu dele, aquela verdadeira identidade que ele tinha quando era criança, voltasse um pouco. Os Uchihas tendem a ter essa instabilidade emocional. O Obito se caracteriza mais como manipulador do que alguém com um transtorno de identidade. E não seja como o pessoal da Akatsuki. Não seja manipulado. Não fique perto de pessoas manipuladoras. Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal se gostarem do conteúdo. Clique em gostei, dê o seu like. Interessante, Toda semana tem vídeo por aqui. Até mais! Muito interessante, velho. Antes de assistir o vídeo, eu li o título, eu pensei realmente que será que encaixa, né? Que é muito, né? É uma distância muito grande, pra assim dizer, do Tobi pro Obito, tá ligado?
Mas quando ele falou a questão da memória, que é uma coisa que eu não sabia, né? Realmente fez sentido, né? Que realmente ele lembra de tudo, seja ele infância, seja ele como Chunin, Genin, né? Ainda no time Minato, seja ele antes da Rin ter um negócio, né? De ser ir jogar no Vasco, quando ele ainda estava se recuperando com o Madara, seja ele depois disso, quando ele começou a formar a Akatsuki, seja como o Tobi, ele sempre, né, meio que lembrava das coisas tudo, independente da personalidade, vamos dizer assim, da forma como ele estava agindo com os outros. Então, muito interessante, realmente. E, bom, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se gostou, deixa o like, se inscreve, beleza? Que ajuda demais, demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!